Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindas ao Cafezinho Imobiliário. No oferecimento da Savali, nós vamos trazer aqui um assunto muito importante na vida de todo mundo: o seu lar. Mas a gente vai além, porque o mercado imobiliário, ele oferece oportunidades de trabalho, de investimentos e ele movimenta a economia das cidades. Por isso, a partir de hoje, nós vamos conversar sobre esses temas que podem sim ser muito importantes para ti. Começa agora o Cafezinho Imobiliário. E eles transformam sonhos em realidades. Pioneiros há mais de 24 anos escrevem uma bonita história em Santo Antônio da Patrulha. A de realizar um sonho da família, do empreendedor e também de quem quer investir. Eu estou falando com pai e filha aqui, Avanildo Gomes, Maiana Gomes, né? Que estão aí nesta jornada tão bonita da empresa Savali. Olá, Avanildo. Bem-vindo aqui ao Cafezinho Imobiliário. Obrigado, Viviane, obrigado. Estamos aqui, tá? Depois de alguns sonhos realizados, esperamos ter um bom retorno aí, conseguir transmitir aquilo que a gente sonhou a vida toda, para que hoje pudesse estar contando essa história para todos. Isso aí. Mais um passo, né, aí da Savali no quesito inovação, né? Esse nosso momento aqui justamente, né, para trazer informações para as pessoas, né? Então, já quero parabenizar vocês aí por essa iniciativa. Maiana, que é diretora, né, da Savali. Oi, Maiana, tudo bem? Oi, Vivi. Muito feliz de estar aqui realizando esse projeto, né? A gente que está sempre tentando estar à frente, né, no mercado e trazer para as pessoas na forma que elas querem ver a informação, né? Para nós é muito legal, né? E tá aqui do lado do pai contando a nossa história. Eu acho que por trás sempre de um nome, de uma empresa, tem pessoas, então é isso que a gente quer trazer, um pouco da nossa história, assim, nesse primeiro episódio. E também quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui, de tu estar aqui com a gente, que com certeza vai tornar mais leve, né, esses nossos episódios de podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. E sim, né, eu acho que não podia ser diferente esse primeiro episódio, né, a gente contar um pouquinho, né, da história da Savali, que em Santo Antônio da Patrulha, né, tem uma presença tão marcante. Hoje, né, acho tão legal, assim, vocês dois, né, pai e filha, trabalhando juntos nesse projeto. E aí agora a gente vai poder saber mais como que funciona, né, o Avanildo que foi o precursor aí nessa história. Conta um pouquinho pra gente, Avanildo, como que começou essa jornada aí da Savali? Quase como todos os negócios, né, começam pequeno, nasce quase por acaso, né? A minha não foi diferente. Trabalhei no setor bancário durante um tempo, no início. E aí, sempre pensando em ter alguma coisa própria, mandar no meu destino, sempre foi um projeto de vida, né? Já que a gente começou muito jovem, rodando, vendendo coisa dos outros, desde o tempo de comércio ambulante, né? Então, a nossa história começa vendendo rapadura na beira da faixa ali, né? Olha só. Então, a minha história, né? Uhum. E depois de algum tempo, fui me deparar com um projeto que o Ronaldo Gomes, que era meio parente, né? Primo do meu pai, me deu a oportunidade de trabalhar com ele um horário que me sobrava, né, do outro trabalho. E em alguns momentos acabei fazendo alguns negócios e o Ronaldo me incentivou muito, né, incentivou e me encorajei a largar o outro trabalho que eu tinha e me lançar assim meio que na aventura. Na aventura, assustado por alguns, né? Mas tu é maluco, deixar um trabalho de salário fixo, coisa mais...
me aventurei e hoje vejo que valeu a pena tudo isso, tá? Muita gente que quer empreender deve ter já ouvido também esse conselho, né? Não deixa o teu compromisso aqui, o teu salário fixo, a tua estabilidade que tu tem hoje, né? Para se aventurar, né, Avanildo? E a gente vê muitas histórias, assim, de grandes empresários, né? Que também ouviram isso, mas mesmo assim foram lá, não, eu quero arriscar. Tu arriscou. Na época, era com as filhas pequenas, né? A gente tinha ainda mais essa tarefa de o compromisso, todo compromisso financeiro, porque tudo era muito vago, né? Tudo era muito arriscar mesmo, né? Era uma coisa... E aí, depois disso, vieram outras dificuldades, né? Logo em seguida veio ali aquela... Plano Sarney, né, que nos assustou muito. Que ano foi isso, Avanildo? E agora foi em 86, eu acho, né? Não estou bem lembrado, mas são coisas assim que passamos aquela dificuldade, passamos aquele susto e aí começamos a buscar, a alargar o nosso portfólio de negócio, né? Aí a Maiana já ficando maiorzinha, eu comecei a projetar a imobiliária para que fosse também a casa que pudesse abrigar o trabalho das filhas, né? Mas como todo, graças a Deus eu tive sempre o pensamento de me perpetuar, o prazer, o gosto pelo negócio em si, me fez pensar sempre nisso. Foi sempre a mesma coisa, nunca saiu da minha cabeça, eu nunca pensei em mudar para outro ramo, ir para outra coisa. A realização, eu me realizei realmente no ramo imobiliário. Eu não vi outra oportunidade maior que fizesse me trocar de atividade. Eu me realizo ali, né? Mais. A Savali tem 24 anos, é isso? Mais de 24 anos. Maiana. Sim. 24, no caso, constituída, né? Só que a Savali, a existência ali, o nome já é um pouco anterior a isso. E acho que uns 7 anos antes, né? Não, mas... na verdade, o meu Cresci, no caso, é de 88, né? E tu trabalhava de forma individual, assim, no início? No início, quando eu lancei o nome Savali, era um nome fantasia. Era como uma pessoa física, e naquele tempo o Cresci permitia que a gente usasse um nome fantasia para o trabalho de autônomo, né? Então, foi escolhido por um acaso. Algumas pessoas não entendem muito o nome Savali, né? Que não sei se vale a pena contar o porquê de Savali. Agora eu fiquei curiosa, agora vai ter que contar. Porque... Algumas pessoas acham que tem relação com o meu nome, né? Por ter Ava no meio, né? E não tem nada a ver. Naquela época, o Vale dos Sinos tinha um potencial muito grande de negócios, né? E eu quis ligar o nome de Santo Antônio ao Vale. Aí ficou Savali. Olha aí. Então, isso que não... É o seu Savali, né? É o seu Savali. E depois ficou o seu Savali, né? Tem muito isso, assim, né? Aqui em Santo Antônio as pessoas acabam ficando conhecidas pelo nome da empresa, né? E aí ficou o seu Savali, então. Tudo bem, muito bom. E aí a Maiana já é desde do início, Maiana, que tu acompanha da Savali? Não, né? Maiana é novinha ainda. A Savali, no caso, realmente, a gente, quando eu entrei na Savali em 98, antes a gente já ajudava, porque a imobiliária era junto com a nossa casa, num outro endereço. Aí eu já ajudava ali, era metida, né? Mas aí com 14 por aí, a gente mudou para o centro, aí constituiu a Savali. A Savali começou a trabalhar com locações, que até então era só compra e venda, vinculados no caso, ao Cresci, pessoa física, né? Do Avanildo. E aí depois a gente começou a trabalhar com aluguéis, aí eu entrei, né, na empresa com 14, 15 anos ali, estava entrando no ensino médio, eu acho. E aí já comecei ali a
a ficar, né? A ficar, e aí, quando me formei no ensino médio, eu já sabia o que eu queria, que era cursar Direito na Unicinos para continuar trabalhando na imobiliária, não precisar sair, né, da cidade. E aí foi. Então, a história, assim, de vida é meio dentro da empresa, porque me criei com meu pai sendo corretor, porque que nem ele disse, em 82, né, 86, eu cresci, eu nasci em 84, então ele sempre teve essa atividade, então eu já entrei, cresci junto, né, dentro do ramo, e aí depois dentro da imobiliária, eu sempre digo que a Savali cresceu comigo, assim, né, porque daí o pai foi colocando os serviços, né, que antes era só compra e venda, e aí a gente entrou com um departamento de locações, e ele sempre pensando, empreendendo, vou botar a locação, porque daí depois a Maiana pode assumir para mim e tal. E aí foi o que aconteceu. Fiquei, né? Até hoje, a gente foi agregando várias outras coisas, né? Sim. E tô lá. Hoje eu sou sócia da empresa, né? Antes eu era só a funcionária. A filha do pai, agora não. Agora é sócia da empresa. E pra ti, Avanildo, como é que é, assim, né? Ter a filha trabalhando junto, a filha que cresceu ali, né? Dentro da empresa, te ajudando, né? A gente vê, assim, tanta transformação, que nem hoje a gente sabe, né? Como as tecnologias, como as redes sociais são importantes, né? Nesse acesso pro cliente, né, ter a informação sobre os imóveis. Então, a Maiana, ela deve ter te ajudado bastante nesse ponto, mas tu é um chefe, assim, que aceita bem, assim, a Maiana vem inventando essas modas de podcast, pai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tu aceita de boa? Como é que é essa relação de vocês, assim? Não, realmente, para mim, no caso, que já é de uma outra geração, foi e está sendo muito difícil, né? Acompanhar toda a tecnologia. Eu vejo pelo lado que se eu não tenho a Maiana junto, que já é uma mente mais aberta, já convive mais, já foi criado numa geração bem mais digitalizada, eu acho que não teria acontecido. Não é assim dizer que eu não saberia, mas é muito difícil pegar e partir para uma situação que todo dia está se aprendendo. Olha, é difícil para quem com 60 e poucos anos acompanhar a tecnologia se não fosse pelos mais jovens. A Maiana, principalmente, né? Mas também por todos os outros que acompanham, estão com a gente todo esse tempo, né? A gente tem funcionários, não chamo de funcionários, chamo de amigos, né? Porque que todo dia estão trazendo a gente, às vezes, um passando informação para o outro no corredor, trazendo, vamos dizer, ensinando a mexer com esses novos aplicativos aí, que não é fácil acompanhar. Mas eu sempre tento me puxar, eu tento botar a cara e me mostrar valente e tô me arrastando, mas tá dando certo, acho que tá. Que legal. Tá legal. Porque às vezes, né, assim, às vezes não, a gente é resistente, às vezes, né, a mudanças, assim, né? O meu pai, por exemplo, ele disse que ele não quer nem chegar perto, ele não quer aprender porque ele acha que é muito difícil, né? Na verdade, não é. Mas aí tem que ter essa vontade, né? Deixar aquele medinho de lado ali e enfrentar. Só que, claro, né? Que tu podendo contar com uma pessoa e uma pessoa que é da tua confiança, porque é tanta coisa também que surgem, né? Que é difícil, assim, avaliar, mas será que isso aqui vale a pena? Vou investir nisso? Né? Então, é muito importante poder contar com uma pessoa que vai te apresentar, né, tudo isso, que é uma pessoa da tua confiança, né? Mas eu confesso, Vivi, que isso é até o contrário, porque o pai, ele sempre foi muito à frente, assim. Essa visão empreendedora que eu acho que eu tenho, né, uma coisa que até as pessoas comentam, tu tá sempre empreendendo, tu tá sempre cheia de ideia, né, a gente até tem que cuidar, porque tem muita iniciativa, às vezes pouco acabativa, tem que se cuidar, porque a gente realmente, isso eu puxei do meu pai, super empreendedor, sempre cheio de ideia, e toda novidade ele quer ir atrás, ele quer comprar, ele quer fazer. Tem que frear ele um pouco. Então tem que frear ele um pouco, pra não ser que nem aquela coisa assim do ligar lá, oferecer pro velhinho dar um golpe, né?
né? Que às vezes acontece, o pai você tem que cuidar. Ele veio animado, eu, pai, calma, mas eu acho que isso aí não é bem assim, vamos olhar e tal. Mas ele é sempre aberto, assim, a fazer. Tanto que do podcast eu cheguei lá, falei, e ele... Legal, vamos fazer. Ele não hesitou nem um segundo. E é bem sempre assim. Essas coisas eu aprendi que tem que realmente procurar o novo, né? O mundo tá muito rápido, tá muito... As coisas acontecem numa velocidade incrível, né? Sim. Hoje eu jamais me imaginei, estar participando de um podcast, né? Essa palavra para mim ainda não tá bem legal, mas tudo é desafio. Eu adoro desafio, né? Essa coisa de ficar parado. Agora tu vai ficar por casa, vai descansar. Eu tenho a mania, eu gosto de me puxar. Eu geralmente sou o primeiro a chegar na imobiliária. Olha aí. Geralmente sou o primeiro, porque eu acho que, sei lá, é uma questão de hábito, né? E enquanto eu tô lá aguardando o pessoal chegar, parece que dá tempo de eu pensar no que eu tenho que fazer, né? Então, a Savali acontece pela mão de muitos, né? Pela mão de muitos, não é? Quantos colaboradores vocês têm lá hoje? Está em 14, 14, parece. 14. Então mas se a gente não estiver na Savali, tá? As coisas acontecem da mesma forma. Porque a gente há uns dias que fique fora, uma vez que a gente sai. Então, eu gosto muito de comentar isso. Eu tenho verdadeiro, vamos dizer, o meu sentimento é de que se a gente ficar fora algum tempo, vai acontecer da mesma forma. E esse é o lado bom da Savali. Isso é o que eu julgo que vai ficar, vai se eternizar. Por quê? Porque não conseguiu transmitir o conhecimento, né? Tu conseguiu repassar, né, para as pessoas a missão da Savali, né? Que vocês têm essa missão da satisfação do cliente, né? Da ética, né? Eu acho que é importante também a gente trazer esses assuntos à tona, assim, para que as pessoas também conheçam, né, um pouco mais da empresa. É porque, no meu entendimento, a gente sempre deu liberdade para os funcionários para eles assumirem o risco de poder errar. A gente deixar a liberdade para poder fazer com que... mas se eu erro... Não, se eu erro, a gente está lá e seja o que acontecer, a gente vai estar junto. Então, eu acho que esse é um legado que a gente vai... sei lá, tem coisas que tá plantada, né? Então, acho que aqui é só caminho. Vocês têm colaboradores já de bastante tempo ali, né? Sim, acho de longa... Boa parte deles. A gente tem uma baixa rotatividade, a gente tem colaboradores ali há 16, 12, né? Muitos anos, assim, e realmente é uma coisa que nos orgulha, porque a gente tem essa coisa, e essa questão do legado que o pai falou, é bem isso, sabe? É passar para as pessoas aquilo que a gente sente, essa segurança, e o que o pai fala, assim, e realmente é o que é verdadeiro, porque eu tenho isso dele, eu imagino, que é assim... Vamos fazer, mas não te preocupa que eu tô aqui. Se não der certo, a gente assume, sabe? Aquela coisa assim, do comprometimento também, de amparar, sabe? Eu vejo que isso é muito importante, que ele sempre passou e hoje eu consigo fazer com que os meus funcionários, os nossos colaboradores, né? Ajam assim claro que sempre com respeito, com cuidado, né? Mas com essa certeza de que, e aí, como é que vai fazer acontecer um problema, né? E eu disse, elas gostam muito de dizer que eu trabalho maioria com meninas, né? E elas vêm, vamos trocar uma ideia. Eu digo, eu sempre saio no prejuízo, que as minhas ideias são sempre melhores que as de vocês. Começa a rir. Porque sempre assim, vamos trocar uma ideia, porque quando surge alguma coisa, a gente senta e vê, e aí vê que aquilo ali não era um problema e que cada um dá uma opinião e a gente consegue um resultado legal. E isso eu acho que vem muito assim do pai, de dizer, pode deixar, fica, né?
confia que eu tô aqui. E é isso, é o primeiro a chegar, a gente, né, às vezes se aperta, corre lá e ele dá um conselho e sempre tem uma palavra, assim, para... Então, essa questão, assim, de empreendedorismo, de responsabilidade, né, de compromisso, eu acho que tudo isso os nossos funcionários têm. Então, eu digo assim, que vocês são empreendedores dentro da empresa, né? Todo mundo tem ideias, todo mundo traz, todo mundo se sente parte, né? Eu acho que isso é legal. E eu acho que veio, né, justamente dessa cabeça mais aberta, né, que o seu Avanildo tem. O seu Savalli. O seu Savalli, de deixar essa porta aberta sempre, né? Ele não é uma pessoa que chega e fecha a porta da sala, ele tá sempre com a porta aberta lá, né? Então, isso é um pouco dele que passou para mim, e eu acredito que as pessoas se sintam à vontade por isso. E quando a gente pensa assim, né, no sucesso da empresa, a gente atribui já diretamente isso a clientes satisfeitos, mas vocês mostram aqui a importância do fortalecimento da relação do colaborador, né? Do colaborador estar lá dentro se sentindo satisfeito, que é o que vai refletir na satisfação do cliente, né? É o que acaba acontecendo, né, Avanildo? Eu acho que a gente falava aqui um pouquinho antes, às vezes a gente vê um imóvel onde mais de uma imobiliária estão vendendo, né? Mas e por que o comprador vai escolher esta e não aquela, Avanildo? Olha, dentro do meu escritório, eu sempre tento passar, tá? Tento passar, e eu acho que eles me seguem muito bem nisso, tá? Que a responsabilidade da negociação. Nós temos, primeiramente, a primeira coisa é que o negócio saia dentro no segmento que esteja completo. Tá? A gente acompanha o negócio do início ao fim. O final disso, tá, é o nosso pagamento pelo trabalho realizado. Mas não é a primeira busca. A primeira busca sempre foi de satisfazer o cliente. Ele tem que estar, vamos dizer, satisfeito. Porque é o seguinte, a primeira coisa que se pensa, por que eu vou pagar a comissão para a imobiliária se eu conheço o proprietário? E a gente falava que em cidade pequena isso é mais comum ainda, né? Ainda tem bastante esse pensamento, né? Mas as pessoas têm que saber que por trás do corretor da imobiliária tem todo um conhecimento, tem todo um preparo para defender ele de causas que pode trazer prejuízo. Tá? Sendo do comprador, né? E do vendedor. O vendedor, ele tem que se sentir amparado pelo corretor. Amparado no sentido de que, para ele chegar... O que acontece muito no nosso caso de Santo Antônio, as pessoas, às vezes, chegam com um imóvel que não está perfeitamente documentado. A gente prepara, muitas vezes, negócios que vêm... precisando ser complementada a documentação. E a gente assume aquele passado, resolve para que ele seja vendido e sair na outra ponta com a documentação perfeita. Seja a verbação de construção, seja muitas vezes a regularização de uma localização, muitas vezes é um fracionamento que não está completo. E tudo isso a gente presta o serviço e não é cobrado por isso. Não é cobrado por esse trabalho que é feito. Agora, depois disso, né? A minha satisfação, a satisfação da gente é quando a pessoa passa pela imobiliária, compra da gente, e depois ele vem trazer o imóvel para nós vender de novo. Puxa vida, eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui foi eu que fiz. Esse eu sei como é que tá. Tá 100% correto. Então, isso é o nosso dever. O nosso compromisso é com que isso aconteça, tá? E o dia que isso não acontecer dentro do escritório da Savalli, não tem o porquê de nós estar recebendo o comissionamento quando a gente não cumpre com a função que é a intermediação plena. Do início, a aproximação das partes, a encaminhamento de documentação, a responsabilidade na análise. Agora a gente tem o correspondente imobiliário. A nossa responsabilidade com a análise de documento, pode ter certeza,
Pode apostar que a gente é criterioso nisso aí. Não deixa por menos, tá? Então, quando procurar a Savali, tá? Saiba que além da aproximação de negócio, vai ter vamos dizer, o nosso empenho para que saia dali com tudo perfeito. E no decorrer do tempo, assim, né? Tu, Vanildo, que já trabalha, né, há bastante tempo com isso, teve muitas mudanças também nessas exigências de documentação, assim, né? Que comparado a um tempo atrás? Olha, todo dia tem mudanças, né? A nossa legislação, ela vem nos colocando à prova todos os dias, né? Desde alterações na própria averbação dos imóveis. Antes não era tão exigido, né? Hoje nós temos a averbação na área rural, por exemplo, né? A averbação vamos dizer, de localização do imóvel, georreferenciamento e tantos outros fatores que, vamos dizer, colocar medidas e confrontações. Às vezes aquelas escrituras mais antigas, elas não trazem muito a posição geográfica do imóvel. Isso tudo é incumbência da gente, seja acompanhamento junto à Receita Federal, o ITR, CCIR, Certificado de Cadastro Rural do INCRA. Toda essa parte, o corretor, ele participa. Corretor, que eu estou dizendo, o que a gente se compromete enquanto Savali, tá? De ajudar o proprietário nesse sentido. Às vezes as pessoas, por desconhecimento, acabam deixando de fazer a declaração anual do ITR, né? A gente vai lá, a gente tem pessoas, parceiros, no caso, que a gente encaminha, faz toda essa parte. Às vezes, mas está demorando o documento. Está demorando porque depois que passar por dentro da Savali numa negociação, ele tem que sair, como eu comentei antes, né? Tem que sair bem melhor ou quase perfeito, tá? Para que isso não traga um desgosto para a pessoa depois. Uma dor de cabeça depois, né? Agora, a gente vai recapitular aqui, né? Vamos falar um pouquinho. A Savali, ela atua no segmento de compra e venda, de locação, de imóvel residencial, né? Eu queria que vocês especificassem um pouquinho mais, assim, os serviços da Savali. Sim, compra e venda desde o nascimento, aí depois a gente agregou a locação. Hoje a gente faz administração de condomínios, também é correspondente imobiliário. Então a gente, como diz, é uma empresa completa, a gente consegue atender de todas as necessidades assim dos clientes, né? E a gente também tem um volume de negócios em todas essas áreas muito grande, né? Isso também é um facilitador, porque a gente às vezes, né, entra um imóvel para negociar para venda, daí de repente tem algum investidor da área do aluguel que já de repente teria esse imóvel, né, como um bom negócio, a gente acaba tendo esse contato. Então é um facilitador esse mix, né, de serviços que a gente presta. Mas por trás realmente tem que ter uma equipe muito bem formada, né? Hoje também eu tenho formação, uma pós-graduação em Direito Imobiliário, eu fiz uma mentoria em prática extrajudicial, porque hoje também a regularização dos imóveis, isso que o Vanildo vinha falando com relação a pegar um imóvel que não está com a documentação em dia e entregar na outra ponta, ok? A gente tem toda a assessoria que é possível fazer isso, né? Graças ao que a gente tem lá. Mas muito mais pela prática também, pela pelo bom trânsito que nós temos, né, nos órgãos, né, responsáveis, prefeitura, cartório, tabelionato, né, registro de imóveis, enfim, a gente tem essa facilidade justamente porque a gente sempre entendeu que as pessoas, pessoas precisam de pessoas, então a gente sempre tratou e lidou com muita ética com todos esses setores e sempre, né, da forma mais correta possível. Então a gente sempre teve uma resposta e uma forma de entregar o nosso trabalho com muita presteza, né, justamente por isso, porque a gente
além de se preparar, tem um conhecimento prático, né? Hoje, principalmente o pai. Eu mesmo formado em Direito, tendo especialização em coisa, muitas vezes eu recorro para ele. Tu já viu alguma situação parecida? Eu pergunto, sim, né? Não, porque assim, essa daí a gente troca ideia, né? Porque a mesma formação teórica não é tão importante quanto a prática, porque já viu muitas coisas, né? Sim. No ramo imobiliário, com relação à documentação, a problemas, né, que podem ocorrer. Então, isso hoje a gente tem bastante segurança. Na questão de condomínios, né, a gente presta um serviço de assessoria, né, de administração de condomínios. É diferenciado de uma simples administradora, porque os condomínios que a gente administra na cidade, como a gente está na cidade, então a gente acaba prestando sempre uma assessoria maior de orçamentos, né, dar algumas informações, indicar profissionais. Então a gente tem sempre um cadastro, né, e um trânsito muito bom com vários prestadores de vários tipos de serviços diferentes. Então acho que agregando esse mix, a gente consegue prestar uma consultoria completa na área, né, do mercado imobiliário. E isso é bem gratificante, porque às vezes até o número do caminhão da mudança, assim, a gente consegue ceder para o cliente, né? E é bem legal, assim, ver do início ao fim a pessoa sair satisfeita, né? Sim. E assim como o Avanildo citou o caso de ainda existir, né, muitas pessoas que na hora de comprar acabam tratando direto com o proprietário. Na locação também tem isso, Maiana? E que tipo de problema, assim, vocês estão acostumados a ver, né? Às vezes, que a gente sabe que é comum, né? Às vezes, porque tem que ter um contrato, né? Tudo isso, né? E às vezes isso não acontece quando faz diretamente, né? E daí acaba tanto o locatário, né? Tendo dores de cabeça, né? Eu acho que tanto o proprietário quanto acontece muito, tá? Mas eu acredito que a intermediação, o serviço da imobiliária, justamente porque ele é pago, a pessoa está contratando o serviço, vai ser melhor do que fazer direto sem essa intermediação, acredito, né? E às vezes acontece, o proprietário geralmente tem a questão contratual, às vezes não faz uma vistoria, não faz um contrato bem feito, e isso acaba trazendo dor de cabeça, né? Também tem o lado do locatário, que fica sem assessoria para algumas coisas, às vezes tem algum problema no imóvel, que ele acaba com esse contato direto, não sabendo bem qual é o direito, até onde vai a responsabilidade do proprietário em atender ou não aquele problema. Então, quando tem imobiliária de intermediária, a gente tem um conhecimento técnico para dizer, não, realmente, esse problema que aconteceu no teu imóvel, o proprietário que tem que arrumar, nós vamos falar com ele, né? E aí a gente faz o nosso papel, que é a intermediação do negócio, né? Sim. Então, acredito que a segurança, né, que a imobiliária traz, de fazer um negócio que tu vai ter uma pessoa, um terceiro dentro do teu imóvel, que ele vai ter responsabilidades, né? E para quem aluga também ter toda essa tranquilidade de poder recorrer à administradora para indicar um prestador, para acontecer alguma coisa, o proprietário está se negando a fazer, a gente vai contratar, vai dizer, olha, realmente isso é uma obrigação, né, de fazer. Então isso, acredito que só tem vantagens, porque tu te envolver diretamente, né, inquilino e proprietário, acaba dando muito mais problema do que tu ter um intermediador, né, em qualquer relação, tanto a compra e venda quanto a locação. Eu acredito que é vantajoso, justamente por isso que é pago, né? Sim, né? E são pessoas, né, profissionais especializados que estão ali tratando, né? Porque senão depois pode, sei lá, né, até dar uma briga ali entre, né? Isso é muito comum, a gente sabe. Sem falar na questão de inadimplência, né, de contrato, de essas dores de cabeça assim mais que a gente pensa, mas que não é a maioria dos casos, né? Porque hoje não é uma maioria que se pensa, né, numa inadimplência, uma coisa, mas os problemas corriqueiros que a imobiliária auxilia também devem ser pensados, porque talvez o proprietário pense, não, mas eu sei que ele é bom, não tem problema, eu vou alugar, mas às vezes não se resume em receber o aluguel, e sim em várias outras coisas que a gente administra, seguro, IPTU, né, tudo isso a imobiliária vai vendo, às vezes a pessoa entrou na minha casa, pagou tudo certinho, mas ela não entregou o imóvel em ordem no final, ela deixou uma dívida de IPTU na prefeitura. Tudo isso a imobiliária faz, né? E faz parte do nosso serviço. E talvez, quando tu aluga direto,
tu acaba nem se lembrando de verificar. Sim. E depois 2, 3 anos aparece lá uma dívida, né? Então isso tudo, a imobiliária acaba, acredito que sendo a vantagem, né? De tu contratar e não ter essa dor de cabeça. Uhum. Bom, durante ali, um pouquinho antes da gente começar a conversar, né, eu tinha perguntado pro Avanildo, tem ideia de quantos sonhos vocês já realizaram, né? Quantos imóveis já foram comercializados, enfim. E ele me disse que não, né, Avanildo, mas tem outras coisas que tu tem lembrança aí bem interessante também, né? Não, mas antes disso, Viviane, a Maiana colocou, no caso, a formação dela, né? Uhum. Tem certas coisas que a gente começa a lembrar, e eu estava conversando com a Vanessa agora essa semana, puxei de uma pastinha que eu tenho lá dos meus diplomas. Olha, que legal. Eu sempre fui muito buscador de curso, tá? Hoje a gente já está um pouco mais acomodado e tal, mas vamos dizer, eu tenho diplomas lá de muitos cursos. Curso de preparação, sabe, eu tenho curso de avaliador de imóveis, né? Que está lá, eu faço as avaliações, mas eu nunca exerci assim a parte de avaliação como técnico. Uhum. Mas está lá o meu diploma, eu me preparei, e tanto a gente, às vezes que eu sinto, vou desviar um pouquinho da pergunta, tá bom, que eu sinto que é um problema muito sério na nossa cidade. É a presença do corretor para agradar o proprietário. Para agradar, muitas vezes vai lá e concorda com uma avaliação ou procede uma avaliação que não está dentro o que o mercado aceita. Uhum. Isso é um problema muito, muito assim, difícil de ultrapassar. Por quê? O proprietário fica achando que a imobiliária não está funcionando. Sim. Uma avaliação mal colocada, ele agride o mercado. Uhum. Porque aí depois o proprietário, mas botei lá na imobiliária, ficou lá 6 meses o meu imóvel, não apareceu ninguém interessado. Não tem como. O mercado é soberano. As pessoas olham aquilo ali que hoje está tudo aberto. A gente tem um cuidado muito grande. A maioria dos nossos imóveis, a maioria deles, eu não vou dizer total, porque tem alguma coisa que não está a pedido do proprietário, alguma coisa. Está no site com o valor do imóvel. Uhum. O valor do imóvel. Primeiro, traz uma tranquilidade maior para que o proprietário saiba que a gente está trabalhando no valor que ele autorizou. Sim. E segundo, evita aquela ligação que a pessoa vai queimar, no caso, quanto é que é aquele imóvel? Ele já tem uma base. Uhum. Tem negociação? Tem, mas a gente tem que saber que parte de um valor, né? A gente vê muitos sites, muitos coisas que não... Consulte. Uhum. E aí a pessoa entra tem uma em raiva contato. desses consulte. Eu quero saber já, né? E eu acho que ainda mais hoje, que a informação, né? Todo mundo quer informação na hora. Eu não sei, eu acho que é um tiro no pé. E diante disso, voltando à base daquilo que tu me perguntou, tem imóveis que me orgulho em dizer, tá? Tem imóveis em Santo Antônio que eu já negociei 5 vezes. Olha só. Tá? Durante... eu acho que é um histórico. Sim. Isso demonstra que não que tu vendeu mal a primeira vez, né? Que tu atendeu bem. Uhum. Que o primeiro voltou, o segundo voltou, o terceiro voltou, e espero ainda completar nesse mesmo imóvel, ainda ser intermediador por mais vezes. A gente ama o que faz, né? Então acho que essa situação de ter como sucessora a filha também empolga muito a gente, né? Acho que é aí que faz a gente acordar cedo todo dia e ir para o trabalho, porque daqui a pouco a hora de reduzir ou de pensar em ter mais um tempo para si próprio faz com que a gente não se assuste tanto, né? Uhum. Que vai ter aquela sequência, vai ter a continuidade, né? Espero que tenha plantado só sementes boas, né? Que depois que a gente tiver que descansar um pouco mais, possa ter o mesmo segmento. Curtir, né? E com a cabeça descansada. Tu acha possível isso, Maiana? Que ele vai desligar? Não acredito nessa possibilidade.
Não no futuro próximo. Ele é sempre muito que é o primeiro a puxar o barco, tá sempre disposto. Eu sempre digo assim, que o pai, a minha mãe também, né? Estão sempre animados e viajando e fazendo exercício e coisa. E isso também eu acho que é um pouco do sucesso, né? Da empresa, é a pessoa ter essa vitalidade que acaba refletindo, né, no negócio, vai contagiando, né? Vai contagiando, com né? certeza. Bom, vocês falaram um pouquinho, acho que a Maiana falou, né, de parceiros, né, de outras instituições que acabam também complementando aí o trabalho de vocês, né? Então, quero deixar aqui aberto o espaço, né, para que vocês falem sobre, querem deixar algum agradecimento, alguma coisa nesse sentido, Vanildo? Não, sempre que eu penso na minha atividade, eu começo a olhar lá para trás, né? E sempre fui, isso é uma coisa que me satisfaz muito, sempre fui muito bem atendido em todos os departamentos que a gente passou. Eu nunca tive um atrito com um funcionário de uma entidade, olha, seja ela que aqui na prefeitura, a gente convive muito com o pessoal da prefeitura e passou diversas administrações, né? E diversas pessoas. Graças a Deus, sempre tive relacionamento 10, né? Acho que as pessoas sempre nos respeitaram, a gente procurou sempre respeitar o máximo possível, porque tudo é uma corrente. Eles estão ali para nos servir, sim, né? Mas esse servir também é uma forma de... Eles também... sente na gente que a gente está entendendo o processo. Uhum. É um processo, às vezes tu quer que seja rápido, né? Por profissional que tu quer, não, mas isso tem que funcionar mais rápido, mas tudo ao seu tempo. Tem um ritual para aquelas coisas acontecerem. Tem nos diversos departamentos que a gente passa, o registro de imóveis, os cartórios, né? Passou mais que um tabelião, né, nos cartórios. A gente sempre teve bom relacionamento e foi bem atendido, né? Eu acho que nessa parte aí sempre foi muito, muito boa mesmo a relação. Bom, acho que a gente vai já indo para o nosso encerramento. Não sei se tem algo que vocês não comentaram, que ainda querem aproveitar para comentar. Eu acho que, né, num primeiro momento, com certeza esse é o primeiro, né, de alguns episódios que a gente já planejou. Acho que a gente tem muitas coisas para falar, até porque a gente tem uma gama, né, de serviços, como eu já falei, bem grande. E acredito que todo mundo tenha algum relacionamento em algum momento da vida com o mercado, com uma imobiliária, precisa de alguma informação, né? Então, acredito que a gente tenha bastante... a contribuir, né? Não só como empresa Savali para os nossos clientes, mas também a título de informação. Então, eu já deixo um convite, porque esse é o primeiro. Se quiserem deixar sugestões já de pauta dentro do mercado para a gente falar, o que a gente tiver conhecimento a gente vai trazer e o que não tiver a gente vai procurar quem possa nos orientar, porque ninguém é dono da verdade, a gente não domina tudo, né? A gente vive bem a realidade do mercado local, então... acredito que dentro dessa realidade a gente consegue falar, mas a gente sabe também que hoje o mercado imobiliário ele está muito aberto, né? Ele tem muitas outras coisas fora da questão local, geográfica, né? Hoje com fundos de investimentos, né? E algumas questões que a gente conhece, né, e sabe, mas talvez não tenha tanta propriedade, porque a gente vive o mercado mesmo físico, né? Então, mas é muito legal, já quero deixar o convite para que tomara que seja um sucesso, que a gente consiga trazer muitos assuntos, porque eu acho que vai ser bem interessante. Acho que pela nossa rotina do dia a dia, eu vejo que tem muitas dúvidas a respeito, né, de todos esses serviços que a gente mencionou. Eu acredito que
se tiver essa troca, né, com quem Sim. vai nos ouvir, eu acho que vai ser bem legal. Justamente eu ia te perguntar, né, isso, né, o objetivo, assim, do podcast, e tu já respondeu, né, porque vocês são uma empresa de sucesso, né, uma empresa que estão super consolidada e se dão bem ali, né? Tem a equipe de colaboradores, né? Toda afinada. E aí, por que então agora, né? Mas a gente está fazendo esse primeiro episódio para contar a história da empresa, mas o objetivo, né, Maiana, como tu trouxe, é justamente levar informação, né, informação, porque são muitas dúvidas, vocês têm essa experiência aí, né, de como as pessoas querem, né, informação é tudo, né, como a gente pode ajudar as pessoas levando informação. E Avanildo, o que tu achou aqui desse nosso primeiro encontro? Bom, passar do susto, né? Passar do susto realmente é uma coisa nova, tá? Espero que a gente tenha conseguido transmitir a nossa verdade, tá? E chegar às pessoas e que seja a semente, que isso aqui seja a semente da nossa comunicação com o nosso cliente, com as pessoas que nos acompanham há bastante tempo, né? Então, a gente tem na cidade, às vezes, dá vontade a gente ir buscar coisas fora daqui, né? E aí voltamos para nossa realidade. Mas vamos servir bem os nossos primeiro? Vamos atender bem eles. Depois, se um dia a gente puder partir daqui para ir para outros, buscar mais, abrir o mercado, né? Talvez sim, mas primeiro procurar atender o melhor que puder os nossos, né? Eu digo os nossos porque realmente eu me sinto e sou bairrista. Eu sou bairrista por inteiro, né? Então, aquela coisa de procurar deixar o fruto do nosso trabalho ficar na nossa cidade, seja no nosso mercadinho do lado de casa, seja nos comércios que nos representam, né? Que buscam o nosso trabalho. É isso que e agradecer de imediato, né? As pessoas que puderem nos auxiliar, né, para um futuro que a gente possa vir a produzir mais esses podcasts. Se quiserem se prontificarem a nos ajudar, né, pessoal aí da atividade do ramo imobiliário, seja eles produtores de lote ou de empreendimentos, verticalização, fica já desde esse momento, já estamos pensando que nós vamos precisar de ajuda. Então, e contamos com eles. Aí já fica o convite. Bom, gente, só parabenizar então vocês, né, pela iniciativa. A gente agradece, né, a todos que nos acompanharam. A gente pede que compartilhem, que levem essa mensagem, né, do podcast adiante. Este foi o primeiro cafezinho imobiliário e a gente fica aí e volta num próximo episódio.